Depois que os aqueus estão novamente reunidos para a luta, Agamenon vê aquilo com... Ele se ufana de ver aquilo. Ele acha que é o resultado do teste que ele fez, desconsiderando que foi o Odisseu que os persuadiu a voltarem para lutar, né? Porque é melhor lutar e conquistar do que fugir para casa sem nada, né? O exército aqueu está novamente reunido, e aí tem o catálogo dos exércitos aqueus, o catálogo do exército troiano. Assim termina o canto 2. No canto 3, os exércitos estão avançando um contra o outro, até que à frente dos troianos pula o Paris para enfrentar os aqueus. Mas do lado dos aqueus, vendo Paris ali, aquele que roubou a mulher dele, está Menelau, e pula também para enfrentar aquele homem que roubou a mulher dele. Quando Paris vê Menelau na frente dele, Paris corre de volta para dentro dos exércitos troianos para se esconder. Ele que não sabe lutar, ele não foi feito para a luta, ele foi feito para os favores de Afrodite. O Heitor vê o irmão se escondendo ali entre os soldados troianos e fala assim: você é covarde, era melhor você não ter nascido do que você trazer a guerra para Troia, a ameaça de destruição para a tua cidade, e fazer essa vergonha de fugir daquele de quem você pegou a mulher. Você devia lutar com ele para sentir do que é feito o homem de quem você roubou a mulher. O Menelau, não. O Paris, escutando o irmão, falou: eu vou lutar com o Menelau. E essa luta, que ela decida a guerra. Eu não quero que vocês culpem a mim pela destruição da cidade. Eu vou acabar com essa guerra, eu vou lutar com o Menelau. Se eu morrer, os aqueus vão levar Helena de volta para casa e vão levar um resgate. Agora, se eu vencer Menelau, Helena vai ficar comigo e nós vamos pegar tudo que os aqueus têm. O Heitor, então, disse: é assim que se fala. Naquele momento, o Heitor gostou do que o Paris falou. Então o Heitor foi para o meio dos dois exércitos, pediu a palavra. Agamenon falou: vamos escutar o Heitor. O Heitor disse o que o irmão tinha dito para ele, a proposta do irmão. Paris vai lutar contra Menelau. O vencedor vai decidir a guerra. A guerra vai acabar. Se o meu irmão vencer, nós ficaremos com Helena e com tudo o que os aqueus trouxeram para cá. Se o Menelau vencer, os aqueus vão levar Helena de volta e nós vamos pagar o resgate por ela. Agamenon concorda com a ideia, e Agamenon e o rei de Troia, Príamo, organizam um juramento, o sacrifício de ovelha, com a presença de Nestor, o mais velho dos aqueus, como a maior autoridade em termos de sabedoria dos aqueus. Príamo é a maior autoridade do lado troiano. Eles fazem um juramento por Zeus. Mas Zeus não ia cumprir aquele juramento, porque Zeus faria com que os aqueus tivessem uma derrocada muito séria na guerra, para honrar Aquiles.
Só no final da guerra é que os aqueus venceriam, tomariam Troia. Mas a guerra não ia ser decidida ali, porque teria que passar por esse acontecimento da derrocada dos aqueus. Os aqueus não iam vencer sem honrar Aquiles. O juramento é feito. Menelau e Paris lutam. Eles sorteiam quem fará o primeiro ataque. O sorteado foi Paris, que joga uma lança que acerta o escudo de Menelau, mas não tem efeito nenhum aquela lança. Menelau joga uma lança em direção a Paris, pedindo a Zeus para matar aquele homem que roubou a mulher dele, para resolver a guerra também. E a lança de Menelau atinge o escudo de Paris, penetra o escudo, mas não chega a ferir o homem. Então Menelau, ele com a espada pula em direção a Paris, dá uma espadada no Paris, mas a espada se quebra. Menelau fala: nossa, eu fui abandonado pelos deuses. Os deuses não querem que eu vença. Menelau, furioso, agarra no elmo, no capacete de Paris e o roda. O capacete do Paris está bem preso aqui, a cabeça começa a estrangulá-lo, sabe? Ou é capaz do Paris morrer estrangulado com o giro que o Menelau faz com o corpo dele. Afrodite, ela vem e desata o capacete o elmo de Paris, liberando a cabeça dele, fazendo ele cair na terra. Aí o Menelau, com o capacete na mão, joga o capacete longe e com uma outra espada pula em cima de Paris. Mas Afrodite solta uma fumaça que envolve totalmente o corpo de Paris, caído no chão, fazendo desaparecer, fazendo-o aparecer em cima de uma cama, num lugar distante, bonito, arrumado, bem protegido. A Afrodite aparece também para Helena, né, na forma de uma troiana, falando: Paris está te esperando. A Helena: como? Ele perdeu a luta. Não. Ele está na cama te esperando. Helena reconhece ali que é a Afrodite falando com ela e diz: eu não vou ceder ao que você quer. Não vou continuar sob o seu domínio. Isso só traz desgraça para mim e para Troia. A Afrodite se zanga com Helena, falando: você não vai querer que eu abandone você, que eu pare de te conceder os meus bens, o dote da beleza, da graça. Você não quer isso. Vá agora para a cama com Paris. E Helena vai e se deita com Paris. Ali no campo de batalha, Menelau procura o Paris. Agamenon chega ali e fala: nós vencemos, Menelau venceu Paris. Vocês troianos têm que reconhecer isso e devolver Helena pra gente. Então está aquele impasse entre os exércitos.
Entre os deuses, tem uma discussão entre Zeus e Hera. Zeus quer que os troianos sobrepujem os gregos. Não vençam a guerra, mas sobrepujem os gregos. A Hera quer que os aqueus, que os gregos vençam. A Hera está do lado dos gregos. Aí a Helena quer que o Zeus faça com que a vitória dos aqueus seja reconhecida. Né? Mas Zeus quer o contrário, quer que os troianos se sobressaiam, né? Sobrepujem os aqueus. E Zeus acaba convencendo Hera de abrir mão por enquanto da defesa dos aqueus. E Zeus manda o mensageiro, manda Atena provocar os troianos a atacarem os gregos. A Atena vai, os exércitos estão parados um na frente do outro. A Atena vai para o meio dos troianos, encontra lá Pândaro, um homem chamado Pândaro, e diz assim: se você atirar a lança agora, você vai acertar, não a lança, uma flecha, você vai acertar Menelau. E todos os seus companheiros vão glorificar você. Pândaro então pega um grande arco, uma poderosa flecha, uma flecha com vontade de voar e matar. Com toda a força ele puxa aquele grande arco com a flecha, puxa a tal ponto que forma-se um círculo e ele solta a flecha. A flecha voa, mas Atena, perto agora do Menelau, desvia a flecha, fazendo a flecha acertar numa parte da proteção do corpo de Menelau, a parte que está mais protegida, com bronze, e aquilo é o suficiente para parar muito a força da flecha. Mas a flecha chega a ferir Menelau, não mortalmente. O irmão dele, o Agamemnon, se aproxima e vê que a maior parte da flecha está para fora do corpo de Menelau. E o Menelau fala: não foi um ferimento mortal. Agamemnon fala: chamem o aprendiz de Asclépio, do médico, para levá-lo para curá-lo desse ferimento. Você vai ficar bom, irmão. E eles, os troianos, eles vão pagar por serem perjuros. A perjúria, jurar por Zeus e não cumprir, é um grande pecado. Eles vão pagar por serem perjuros. Menelau é levado para ser tratado e Agamemnon fica enfurecido. Se os exércitos os exércitos aqueus tinham voltado a ter um espírito de luta, a acharem mais vantajoso lutar do que fugir, agora eles estavam enfurecidos pelo que os troianos fizeram, de não cumprirem o juramento, né, tendo perdido o duelo, e por terem atacado os aqueus. Agora os aqueus estavam enfurecidos, iam atacar com tudo. Antes desse ataque, Agamemnon passa em revista as tropas. Ele vê os homens que estão a fim de lutar e
e acha bom. E ele vê Odisseu que está parado. E ele critica Odisseu, dizendo que o Odisseu não quer, você não quer lutar, Odisseu? Novamente você está parado? Você que é astuto, mas usa sua astúcia para o egoísmo? A mesma acusação que o Aquiles tinha feito por o Agamenon, no canto 1, agora Agamenon faz para Odisseu. Mas essa é uma acusação injusta. Porque o Odisseu ele está pensando na melhor forma de avançar. Ele não está fugindo da luta. O Odisseu, o Agamenon está desconsiderando que o Odisseu esteve parado diante da sua nau quando os aqueus tentavam fugir. O Odisseu estava parado, deliberando da melhor forma de trazê-los para a luta. Ele não estava parado pensando em fugir. Ele estava parado pensando em reunir os exércitos para a luta. Mas o Agamenon, achando que o retorno dos exércitos se devia ao teste dele, se devia a ele próprio, desconsiderava que Odisseu atuava pelo bem da coletividade e não usava a astúcia dele de forma para um objetivo egoísta. Segundo o livro que nós estamos usando aqui de base para comentar novamente a Ilíada, o livro do André Malta, Selvagem Perdição, Agamenon, ele, nos acontecimentos anteriores a esse, estava em perdição, fazendo coisas sem saber o que estava fazendo, sendo enganado por Zeus, achando que ele era favorecido por Zeus. Agamenon causou a ira de Aquiles, quase causou a fuga dos aqueus. Agamenon, então, em perdição, ele vai começar a fazer uma transição para a saída da perdição. Vai reencontrar a autoridade. Por que Agamenon? Porque Odisseu pegou o cetro antes, né? Falou com os soldados, recobrando o espírito de luta deles. Agamenon, calado, viu aquilo e viu como age um rei. Como um rei age de forma com autoridade. Então Agamenon começa a beirar, a querer se aproximar da autoridade justa, mas ainda age de forma injusta, né? Com Agamenon, com o Odisseu. Vamos ler o trecho na Ilíada que mostra isso. Então, pessoal, estamos nessa edição, tá? Traduzida pelo Trajano Vieira. Canto 4. Verso 320. Enquanto curam Menelau, brado estentório, os escudeiros teucros troianos iniciam a marcha. Lembrando-se da pugna, os dánaos vestem armas. E não verias Agamenon sonejar, ficar atônito ou desquerer a rixa.
mas se apressar a guerra que dá fama ao homem. Abandonou o coche rútilo, o carro, e os corcéis resfolegantes, que o escudeiro manobrou, Eurymedonte, Pirei de Ptolomeu. Mandou ficar por perto, mandou Eurymedonte deixar o carro perto, caso seus joelhos se fatigassem na investida do tropel. Detalhe que ele, Agamenon, ele se anima para lutar, mas pode ser que eu fique cansado, então fica com o carro perto, né? Esse detalhe aqui é até humorístico, né? Para nós vermos que esse rei não é lá muito dado à luta. E a pé pôs em revista as filas dos guerreiros. E quando cavaleiros dânaos visse cheios de ardor, os instigava ainda mais ao lado. Aquele que não era tão guerreiro assim, achava que podia instigar quem já estava instigado, né? Não descurai do ardor da força, heróis argivos, pois que Zeus Pai não dá valor à Felônia. Quem violou o pacto inicialmente? Eles. Abutres hão de devorar seus corpos tenros, e nós conduziremos em navios mulheres e filhos pequeninos, derruindo o burgo. Quem visse desestimulado para a guerra, Estígia, o criticava com palavras ásperas. Sente vergonha, falastrões, bons só do grito. Porque esse jeito aparvalhado de servata, que, após desembestar na pradaria imensa, estanca, não mais encontrando ardor na ânima. Vocês são como aqueles que, após correrem na pradaria, perdem o ardor. Assim estonteando, ninguém luta mais? Ou esperais que os teucros cheguem onde estão, as naus de belas popas no areal da praia, na expectativa de que Zeus estenda a mão? Era como ele percorria as filas de homens, adentra as hostes dos varões até os cretenses, que com o caviloso Idomeneu se armavam. Parecia um javardo à vanguarda. Atrás, Meríone incitava as demais falanges. Agamenon, senhor de heróis, se alegra ao vê-los. Então, Agamenon viu Idomeneu e Meríone animados. Voltando-se a Idomeneu com mel na fala. Entre os ginetes ágeis és quem mais admiro, não só na guerra, mas em tudo o que se faça. Também nas refeições, quando os aqueus melhores misturam na cratera o vinho de ígneo rosto, enquanto os outros dânaos de cabelos longos bebem a dose que lhes cabe, tua taça replena sempre, e o coração alegra, como a minha. A guerra, onde afirmas residir o teu valor. E Idomeneu cretense disse-lhe: serei, Atrida, sempre um sócio em quem confies, conforme prometi no início e assegurei. Esperta os outros dânaos de cabelos longos, para atacarmos já, pois os troianos pisam no pacto. Morte e dor é o que o futuro lhes reserva, pois violaram o juramentado. Falou. O Atrida parte, coração em júbilo, e se depara com os Ájaxes na turba, armados. Os dois Ájax, né? Uma nuvem de peões os segue. Como nos cimos, o pastor divisa a nuvem, que avança pelo oceano sob o tron de Zéfiro. Ele parece das lonjuras pez nigérrimo, trazendo o temporal do mar distante. Ao vê-la, ele estremece.
e sob a gruta toca a grei. Então, uma nuvem de peões segue os dois Ajax. Como o pastor, quando vê de longe uma nuvem vindo sobre o oceano, empurrado pelo Zéfiro, vem um temporal. E esse pastor, então, esconde na gruta os seus animais. Assim, rodeando os Ajaxes, falanges densas de moços divos partem para a rixa ígnea. Eles são a própria tempestade que avança. Azuis cianuro, enristando a darga e pique. O magno Agamenon exultou ao ver a dupla, aos dois saudando com palavras asas. Hegemones argivos de couraças brônzeas. Desnecessário é instigar os dois, pois ambos sabeis como inflamar o exército na pugna. Aprovera a Zeus Pai, Palas Atena e Apolo, coração similar em todos os demais. E a preâmia cidadela cairia logo, dobrada pelas nossas mãos que a arrasariam. Se Zeus, Atena e Apolo pusessem todos o ânimo que vocês têm, Troia já teria caído. Saudando a dupla, foi buscar outras fileiras. Encontra o eloquente orador de Pilo, Nestor, que organizava e animava os sócios, rodeando Crômio, o enorme Pelagonte, Alastor, o rei Hemon, Biante, condutor de povos. Ginetes à vanguarda com cavalo e carro, a infantaria atrás, inúmeros seletos, baluarte da querela. Ao centro, os mais medíocres, impelidos à luta, mesmo a contragosto. Agamenon, instruía os cavaleiros para não perderem controle dos corcéis, levando caos às filas. Ninguém, confiando em sua força nos cavalos, arrisque-se a sozinho combater os troicos. Tampouco retroceda, pois nos venceriam. Enriche a lança quem aviste ao lado o carro de um inimigo. Assim será bem sucedido. Os bons de outrora derrubavam muros e burgo, pondo no peito afã, assim e pensamento. O velho veterano em guerra os instigava. Agamenon, o rei, se alegra quando o vê. Nestor está instigando os soldados menores ali. E com palavras asas logo o cumprimenta. Senhor, pudessem teus joelhos acatar o coração que trazes dentro do teu peito. Mas a velhice, mal comum, te oprime, Senhor. Quem dera ela abatesse um outro e fosses moço. Agamenon fala para o Nestor. Quem dera se o teu corpo acompanhasse o teu coração. Quem dera que alguém fosse velho no seu lugar, porque você tem um espírito de luta. E o ginete Gerênio respondeu-lhe assim: fora eu o mesmo, Atrida, que matou um dia o herói Ereutalião. Mas os olímpios nunca concedem tudo de uma vez a nós humanos. Eu era jovem, hoje a idade pesa em mim. Mas não evitarei estar entre os ginetes, para lhes dar conselho. É o prêmio da velhice. Mais jovens lançam lanças. São mais úteis que eu, estão em condições de confiar na força. Olha o que o Nestor está falando sobre a velhice, sobre a vida, Os deuses não dão aos homens todos os bens ao mesmo tempo.
Você é jovem, você tem força para lutar, mas você não é bom em conselho. Agora você é velho, você não tem mais força para lutar, mas você é bom em conselho. Então, Nestor está respondendo assim ao Agamenon, dizendo que a função dele ali é aconselhar. Assim falou, e o Atreu prossegue alegre. Cruza com Menesteu, ginete filho de Peteu, em pé, rodeado por atenienses, mestres na guerra. Perto dele, Odisseu astuto, rodeado pelo contingente cefaleiro. Estático, pois não se ouvia o clamor. Mal começavam a avançar falanges teucras e argivas. Hábeis cavaleiros aguardavam que se movimentasse outra coluna acaia na direção dos troicos, fomentando a guerra. Perto do Agamenon, perto do Odisseu, estava tudo parado, porque lá os troianos ainda não tinham avançado, nem os aqueus, estavam esperando o outro. O soberano Atrida, assim que os vê, censura-os, pronunciando alígeras palavras. Aqui primeiro ele vai falar, se dirigindo não ao Odisseu, mas a Menesteu, tá? Filho de Peteu, Basileu divino. E tu, senhor de ardis malignos, agora fala para Odisseu, ávido de ganho, trêmulos, por que ficais parados? Olha só, está chamando o Odisseu de senhor de ardis malignos, ávido de ganho. Esperais o quê? Diante das fileiras é o lugar dos dois, para enfrentar o fogo da refrega. Ambos sois os primeiros a aceitar o meu convite, quando os aqueus festejam velhos no banquete. Tendes prazer com os assados mais opíparos, com o dulçor do vinho em taças que transbordam. Felizes olharíeis 10 colunas gregas diante de vós lutarem com o bronze cruel. Está falando, olha, vocês só querem saber do ganho, né? Quando é para comer, vocês comem bem. Agora ficam aqui felizes vendo os outros lutar. Mirando-o de soslaio, disse o multiastuto, resposta do Odisseu: que palavras, Atreu, te escapam da arcada dentária? Como podes vir dizer que nós amolecemos? Se espertamos, ares ardam contra os ginetes teucros? Pois verás à frente, caso isso te interesse, quem gerou Telêmaco, ele mesmo, né? Odisseu gerou Telêmaco, contra os campeões troianos. Tua charla é vento. Ao ver que se agastara, Agamenon Magno sorria ao responder, voltando atrás na ofensa. Olha, ele começa a reconhecer as besteiras que ele fala e começa a voltar atrás. Ó. Filho divino de Laerte, pluriarguto, não quero me exceder nas críticas, nem ordens eu hei de dar. Sei bem que pensamento aloja no teu coração no peito. Pensas o que penso. Vamos, se disse algo errado, saberei te compensar depois. Ao vento o Deus destina tudo. Está falando, esqueça essas palavras, elas vão voar como o vento. Depois te compensarei. Você vê aí que o Agamenon, ele não está embrasado pela luta. Tanto é que ele, se estivesse embrasado pela luta, ele teria dito isso que falou para o Odisseu e não voltaria atrás. Por quê? A fala dele se justificaria porque ele quer ver todos se movendo. Né? Seria uma fala injusta com o Odisseu, mas
justificável por ele estar embrasado pela luta. Mas como ele não está, como ele está querendo que os outros lutem, ele mesmo não tem tanto furor de luta assim, como ele finge que tem, ele volta atrás para o que disse, volta atrás ao que ele disse para o Odisseu. Falando assim, buscou outras fileiras. Saiu dali rapidinho. Foi dar com o hiperanimoso Diomedes atrás de seus corcéis. O hiperanimoso, né? O sempre animado, em pé no carro sólido. Se avizinhava de Stênelo um capaneide. Ao vê-lo, o magno Agamenon censurou-o, interpelando-o com ligeras palavras. Mais um que ele vai censurar. Ó filho do atinado domador de equinos Tideu, tens medo? Teu olhar se perde campo adentro? Pois Tideu jamais tremeu assim quando se antecipava a todos na batalha. É o que eu ouvi dizer de quem o viu lutar, pois não o conheci. Foi o melhor Propagam. Foi hóspede em Micenas certa vez, ao lado, está falando do Diomedes, do Tideu, né, o pai dele, falando do que ele ouviu do Tideu. Foi hóspede em Micenas certa vez, ao lado de Polinices, símile divino, em busca de sócios, em campanha contra a Sacra Tebas. Rogaram muito a concessão de aliados ínclitos e concordaram em ceder-lhe o requerido. Mas Zeus se opôs, manifestando signos tétricos. Está falando que Tideu, uma vez, se encontrou, foi a Micenas, junto com Polinices, para procurar aliados contra Tebas. E concordaram em ceder-lhe o requerido, mas Zeus se opôs, manifestando signos tétricos. Os micênicos concordaram em ajudar Polinices contra Tebas, mas Zeus recusou, se opôs. Eles partiram refazendo a mesma senda. Tão logo chegam no asopo herboso de íngremes juncos, aqueles enviam em missão Tideu. Queria se deparar com numerosos cádmios banqueteando no solar do forte Eteocles. Ainda que só e forasteiro entre muitíssimos cádmios, Tideu não os temeu. Tideu foi então enviado pelos aqueus contra os cádmios. Desafiando-os à luta, impôs sua força a todos facilmente. Atena o ajudara. Os picadeiros cádmios, cheios de bilis, contra ele prepararam uma emboscada astuciosa em sua volta. 50 moços conduzidos por 2 chefes. Então, o que os cádmios prepararam contra Tideu. Meon, filho de Hemon, um ícone imortal, e o Belais Polifonte, filho de Autofono. Tideu lhes impingiu a sina atroz, matando o grupo menos um, a quem permite a volta. Meon respeita o que os deuses pressagiaram. Assim era Tideu, o Etólio, mas gerou um filho pior na luta, bem melhor na ágora, bem melhor no espaço de conversa política. Concluiu a fala, e Diomedes não replica, pois respeitou a crítica do rei notável. Mas o filho de Capaneu toma a palavra, aquele que estava do lado do Diomedes, né? Não mintas, né?
sabes muito bem dizer verdades. Consideramo-nos melhores que os ancestres. Tomamos Tebas, cidadela 7 portas, com armada menor diante da muralha, atentos aos sinais dos deuses e ao socorro de Zeus. A presunção matou os inimigos. Evita comparar conosco nossos pais. Mirando o torvo, o adverte o forte Diomedes. Nada digas, caro. Aceita o meu conselho. Evito censurar o rei, pastor de povos, pois ele incita à luta os dânaos grevados. Não responda ao rei. Ele falou de forma injusta conosco, mas o que ele está fazendo é um bom motivo. Está incitando os aqueus. A glória os seguirá quando os aqueus destruírem os teucros e tomarem Ilion. Mas a dor enorme o seguirá se os dânaos perderem. Ele está pensando adiante. O que ele está fazendo, se resultar na nossa vitória, será bom para todos nós. Se o que ele está fazendo não resultar na nossa vitória, será ruim para todos nós. Então não se preocupe, não se doa pelo que ele acabou de nos dizer. Vamos, nos ocupemos nós de nosso ardor. Então é isso.